Elivaldo Barbosa já está aqui conosco. Elivaldo Barbosa, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí mais uma vez. Elson, é isso. Sempre. Grande... Elivaldo Barbosa. Ali. Boa tarde. Só um instantinho, Elson. Pois não. Boa tarde, Ali. Boa tarde, Elivaldo. Você que nos acompanha. Um especial cumprimento a Eli Lopes. Elivaldo Barbosa, eleições chegando o momento da votação. 2 de outubro está aí. E a preocupação com a segurança, como nós vimos aqui, das tropas federais. Que tipo de critérios a Justiça costuma obedecer ao definir que município vai receber ou não vai receber tropa federal? Primeiro, as demandas dos próprios municípios. Eu soube hoje pela manhã, por exemplo, que esse número de 59 pode chegar a 60. No município de José de Freitas também houve um pedido de tropas federais para exatamente garantir a segurança da disputa eleitoral do próximo domingo. E já teve até o aval do Tribunal Regional Eleitoral. Mas como se trata de tropas federais, tem também que ter o apoio do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Pode ser ampliado. Então isso vai muito da atenção, algum precedente de violência ou de perspectiva de violência, isso tudo a Justiça tende a tomar uma providência preventiva, né, para evitar, de fato, que a disputa vá além da disputa pelo voto. Tá certo, Elivaldo Barbosa. Nós vamos agora falar ao vivo lá do Tribunal Regional Eleitoral. Lá está o repórter Tiago Melo, que acompanha a movimentação no tribunal, que tem que julgar processos em atraso, que tem que analisar a situação nos municípios. Será um final de semana de plantões lá no Tribunal Regional Eleitoral. Aí está Tiago Melo ao vivo conosco para trazer detalhes, inclusive em relação à atuação do Ministério Público, o grande fiscal das eleições deste ano. Tiago Melo, boa tarde. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. Realmente há um esforço concentrado aqui entre todos os membros da Corte e também da representante da Procuradoria Regional Eleitoral no intuito de conseguir julgar todos esses recursos provenientes do interior e da capital relacionados ao indeferimento de candidaturas. Hoje não há outra coisa na pauta do TRE e deve haver também amanhã, sábado, um esforço para tentar zerar esses recursos ou a análise e julgamento desses recursos aqui no Tribunal Regional Eleitoral. A gente passa a conversar a partir de agora com o Procurador Regional Eleitoral Israel Gonçalves, representante do Ministério Público. Há um esforço grande para zerar essa quantidade de recursos aqui. Boa tarde. Boa tarde. De fato, estamos reunidos desde amanhã, ainda tomaremos toda a tarde analisando os recursos e ainda sobrarão em torno ainda de 40 recursos para serem examinados a partir das 9h30 de amanhã. E aí esperamos com isso zerar toda a análise dos recursos no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, de forma que os candidatos possam ter já uma segurança jurídica quanto à possibilidade da sua candidatura no dia 2 de outubro. Agora, inevitavelmente, alguns vão concorrer sub judice, vão ser julgados. O que o Ministério Público pensa dessa situação? A causa original exatamente foi a mudança de prazo da legislação, que encolheu o prazo de análise dos registros de candidatura, tanto por parte dos juízes eleitorais quanto do Tribunal Regional. E esse é um fato que, infelizmente, ele não é incomum. Em todas as eleições ocorre de alguns registros ainda continuarem sub judice, até porque a partir do TRE ainda existe o recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que a gente tem feito esforço é pelo menos para diminuir esse número, né? Mas é possível. Um efeito jurídico disso, para a população entender, é que aqueles candidatos que tiveram seus registros indeferidos, então o voto dele não pode ser computado enquanto não julgado o recurso dele. Então, pode acontecer de, eventualmente, um determinado candidato ele saber até que teve um determinado número expressivo de voto, mas enquanto o recurso dele, deferindo o registro de candidatura, não for julgado favorável, não vai haver o cômputo legal daquele número de votos. Então, vai ficar como também suspensa o resultado, a proclamação do resultado no tocante a esses candidatos. Procurador, nós temos aí uma leva grande de ocorrências policiais registradas, especialmente no interior do estado. Questões relacionadas à segurança preocupam o Ministério Público nesse momento? De fato, a intensificação nessa última semana da campanha levou a uma situação conflituosa em muitos municípios, tendo tido notícias de vários eventos delitivos, infelizmente acontecendo, mas o Ministério Público Eleitoral conclama a população que no dia das
das eleições, saia às ruas tranquilamente para exercer seu direito ao voto e faça o gasto dessa energia de participação democrática, deixe também para fiscalizar o mandato daqueles que vencerem as eleições. Eu tenho notado no estado do Piauí, exatamente a população, ela se engaja bastante nas campanhas eleitorais, mas quanto do mandato, ela abandona a fiscalização daqueles mandatários. Então é necessário que a gente saiba partilhar um pouco de energia para ajudar o nosso candidato a se eleger, mas também a gente tem que guardar energia para fiscalizar quem venceu a eleição. Durante os 4 anos a gente fiscalizar, não tem uma população omissa no tocante, principalmente a regularidade dos gastos públicos. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Pois não, Tiago, olha, o procurador eleitoral falou aí a respeito da situação das candidaturas que estão sub júdice, que não serão votados os candidatos, porém os votos não serão computados agora. Mas aí tem um outro problema, que é as candidaturas a vereador. As legendas dependem desses votos para que se defina como é a composição das câmaras. Portanto, nós podemos ter mudanças sensíveis com a contabilização desses votos ou não. Como é que fica essa situação? É possível julgar todo mundo antes da diplomação e evitar que haja uma alteração na composição de câmaras de vereadores depois das posses, por exemplo, caso haja um atraso no julgamento desses processos, procurador? O senhor conseguiu compreender na íntegra a pergunta? Ele pergunta, no caso da eleição proporcional, dos candidatos proporcionais, se será possível julgar todos antes da diplomação, para se ter uma dimensão concreta de quantas vagas cada coligação fez. Como é que fica também, gostaria que o senhor explicasse essa questão da contabilização dos votos daquele candidato em relação à coligação. Tá. No tocante a esse prazo da diplomação, exatamente, que aí é um prazo mais extenso, isso tranquilamente, essas questões relacionadas aos julgamentos dos recursos de registro de candidatura estarão todos resolvidos, exatamente para evitar essa insegurança jurídica no tocante até o quociente eleitoral de cada partido vai ter quantas vagas nas câmaras municipais. É evidente que, eventualmente, um ou outro recurso possa até demorar de ser julgado, mas aí já é perante o Tribunal Superior Eleitoral. E caso isso aconteça e os votos daquele candidato não venham a ser computados, aí de fato vai ter uma alteração no quociente eleitoral, podendo haver mudança de vaga de um partido por outro, de uma coligação para outra. Isso é verdade, pode acontecer. Por isso, nós temos feito esse esforço muito grande para poder tentar julgar em definitivo todos os casos de registro de candidatura para evitar essa insegurança no tocante ao resultado, à proclamação dos resultados finais. No tocante a candidato a prefeito que concorre sub júdice, né, se os votos dele, do vencedor, forem desconsiderados, deve haver nova eleição naquele município? Nesse caso em que os votos não vão ser considerados válidos, o que vai acontecer? Na verdade, vai se considerar que houve, digamos, imagine que em um determinado município só tenham 2 candidatos. O registro não foi deferido. O que acontece? Na verdade, só vai ter um candidato. Aí não é um caso de anulação de eleição, que vai ter um candidato apenas, né? Seria a situação de anulação de eleição é bastante peculiar. No caso de o candidato ele ter a sua candidatura tranquila, mas os votos dados a ele foram votos que foram anulados após. Eram votos válidos, mas porque, vão imaginar, foi detectado que ele fez compra de votos. Então, todos os votos que ele adquiriu, né, que ele obteve, serão votos anulados. E se for mais de 50%, aí sim se anula a eleição. Então, existe uma diferença técnica entre voto nulo e voto anulado. Qual é a mensagem que o senhor deixa aos eleitores do Piauí nesse dia que antecede o final de semana que vai haver no domingo a escolha? É isso, ir para as urnas de forma tranquila, e não só tranquila, mas também consciente, de forma a depositar na urna um voto que venha mudar a sua comunidade. Lembrar que o voto deve ser dado não por amizade, não por gratidão, não por ter recebido algum benefício ou promessa, né, de um benefício pessoal, mas visando a melhoria da sua cidade. É importante o eleitor sabendo que nesse momento um voto só
ele faz diferença, né? Então, cada eleitor é uma pessoa importante para mudar o futuro da sociedade. E esperamos que vocês possam escolher o melhor candidato. Analise a vida pregressa de cada candidato, analise as propostas, se elas são propostas viáveis ou fantasiosas, de forma que você possa votar de forma consciente para o melhor da sua comunidade. Nós conversamos com Israel Gonçalves, procurador regional eleitoral. Muito obrigado pela entrevista. Joelson, a gente fica por aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Daqui a pouco a gente vai mostrar a movimentação de urnas eletrônicas. As urnas já estão sendo colocadas em vans, em caminhões que vão fazer o transporte. As urnas a serem utilizadas aqui em Teresina serão transportadas amanhã de manhã e os carros já estão prontos e carregados para levar essas urnas até os locais de votação. Daqui a pouco a gente volta falando sobre esse assunto. Obrigado, Tiago Melo, direto do Tribunal Regional Eleitoral. Obrigado ao procurador eleitoral, que deu aí um recado importante para você comparecer, manifestar a sua vontade nas urnas com paz, tranquilidade e segurança. Livaldo Barbosa, o procurador eleitoral falou aí a respeito dessa questão que vai comprometer possivelmente o resultado, o primeiro resultado nas eleições 2016, candidatura subjúdice versus dificuldade para o julgamento dessas ações. Porque há casos, Joel, isso aqui acontece o seguinte, você pega lá o registro do candidato, tem lá, indeferido com recurso. Então, significa dizer que o candidato vai por conta e risco. Não foi substituído no prazo legal, vai por conta e risco. E ele obtém lá no determinado município uma quantidade X de votos. Esses votos não são considerados nulos por completo, nulos. Tem os votos nulos espontâneos e tem os dados a candidatos com registro indeferido, mas com recurso em andamento. Esses votos são suspensos. Bom, na hora do julgamento, foi registrado, realmente foi comprovado o indeferimento da candidatura. Então, esse voto está anulado completamente. Se a soma dos nulos, conforme reafirmou agora há pouco o procurador eleitoral, se essa soma for superior a 50% dos votos, aí o pleito está comprometido. Comprometido, e é preciso realizar novas eleições. Uma nova eleição. Do contrário, o candidato, mesmo sendo só um no município, mas se ele obteve, junto com legenda e tudo mais, junto com os votos válidos, acima de 50%, ele é proclamado eleito no pleito. No pleito. Agora, Livaldo Barbosa, isso fatalmente vai afetar muito mais os candidatos a vereador que dependem das legendas. Se você tiver votos que não são computados em um primeiro momento, você tem uma composição completamente diferente numa Câmara de Vereadores. Pois é, exatamente. Mas acontece que a chapa proporcional, Joel, ela é válida, não tem problema nenhum, não. Apenas os votos dados aos candidatos majoritários, a chapa majoritária, prefeito e vice. Esse fica nulo. Mas os votos dados, por exemplo, um determinado partido, o eleitor chega lá e vota número tal, aí vai para a legenda. Então o voto de legenda está válido. Está válido. Aí o voto da chapa proporcional, dos candidatos a vereador, de 5, 6 partidos que apoiam aquele candidato majoritário, aqueles votos ali são válidos, são contados para a composição da participação daquela aliança ou daquele partido, mesmo que individualmente, na composição da Câmara Municipal. Entendi. Então a composição não deve mudar tanto por causa desse particular nos casos. Exatamente. Não, tranquilo. Muito bem.